Então, eu quero ler aqui Romanos capítulo 10, do verso 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste bem atenção. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Então é como estava dizendo no início, Deus ele só pode expressar através de nós, da sua igreja. Como vão crer se não há quem pregue? Entende? Como pregarão se não foi enviado, não vai lá? Não é isso? E aí está, irmãos. E as escrituras dizem: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de paz. Agora, isto não é um privilégio só para pastores, evangelistas, obreiros, não. Este é um privilégio de todos os cristãos. Como nos diz as Escrituras, aqueles que anunciam a justiça resplandecerão eternamente, brilhantes como as estrelas eternamente. Lá no livro Daniel fala isso. Agora, irmãos, é necessário ter coragem de ir. Há pessoas que se envergonham de falar de Cristo. Aí se envergonham de se identificar como um cristão. Eu lembro que Jesus disse: quem se envergonhar de mim ou das minhas palavras, diante de uma geração adúltera como esta, eu o envergonharei naquele dia diante do Pai e de seus santos anjos. Mas quem me confessar, eu confessarei naquele dia, diante do Pai e dos santos anjos. Então você não pode se envergonhar da sua fé, do seu Cristo. Você não deve se acanhar de falar o que Ele é e o que Ele deseja. Então você tem que... É uma maneira melhor, sabe? Pessoas logo se identificar. Porque essa coisa de não se identificar leva a pessoa até a correr tentações, perigos. Então você diz: olha, eu sou um cristão, sou um filho de Deus. Se aquela mulher chegou ali com um papo um pouco diferente, você já diz: eu sou um pastor, eu sou um casado, né? Você pode dizer: eu sou casado, eu sou um cristão. Você já corta a coisa pela raiz. Então é bom que a gente se identifique. Como diz o irmão Brana, daquele homem que carregava a Bíblia, e alguém para criticar diz: ei, o que você leva aí? A Bíblia. E o homem sabia que ele não sabia ler. Você crê nela? Sim, crê de capa em capa, até na capa. Até nas capas eu creio. Mas você não sabe ler. Mas ele disse: eu quero demonstrar de que lado eu estou. De que lado eu estou. Por isso eu carrego a minha Bíblia.
não é certo? Agora, irmãos, esse é o foco da igreja, é o foco. Eu vou passar rapidamente, eu quero falar algumas coisas aqui. O foco de Deus é salvar. E se a igreja não tem este foco, ela está desfocada em relação ao foco de Deus. Se eu não pensar nas almas, se eu não pensar nos perdidos, se eu não pensar em alcançar, coisa que o irmão Brana diz, que é um dos sinais de ter o Espírito Santo, é que você tem a sua mão ali fora para puxar mais um. É um sinal. Porque Deus, ele clama por isso em nossos corações e nós não podemos ficar quietos. Agora, quando se vê a pessoa quietinha, a salvação é boa só para você. Geralmente, quando é bom a coisa para a gente compartilha com as outras. Mas que negócio é esse, ser bom para ti e não é bom para outros? Por isso, evangelho significa boas novas. Boas novas. Então, o foco da igreja tem que ser isso. Quando eu digo igreja, eu estou falando você, porque nós somos a igreja. Jesus disse, ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é a prova de que a pessoa decidiu, né? Mas quem não crê já está condenado, não vai ser condenado, já está. Quer dizer, já é réu. Então, ide. A igreja primitiva, ela foi uma igreja forte, uma igreja despertada, como dizemos, porque ela procurou seguir esse ide. E quando o cristão, quando uma pessoa ela tem a revelação disso, vê isso com a sua alma, deseja fazer alguma coisa, você sabe que isso traz mais benefícios? Você vai orar mais, você tem um objetivo por que orar, você vai jejuar, você vai se empenhar, para isso você vai santificar, porque a igreja ela está no foco dela, indo de encontro com o que disse Jesus, ide pregai, falai. Entende? E eu estou dizendo que este é um dever para todos os cristãos. Não é só para obreiros, pregadores. Há uma coisa muito errada, que no início, dentro da mensagem, que as mulheres não podiam testificar, porque ali está dizendo que ela não deva falar. Mas aquele falar na Bíblia é exercer autoridade. Testificar, o próprio irmão Brana diz, você tem que testificar da esperança que há em você. Se você só sabe falar a história da cruz, Deus vai te abençoar com isto. Quer dizer, você tem que ir com aquilo que você sabe. Não sei muita coisa, mas o pouco que você sabe, Deus vai usar neste tanto. Então, testificar. Entende? Jesus disse para aquelas mulheres que foram ao sepulcro, vai, diga aos meus discípulos que eu vou na frente deles para Galileia. E lá me encontrarão. Então, quem foi que anunciou? Ele vive. Trouxe esperança para aquele grupo choroso. Você pode falar da sua salvação, dar o seu testemunho, falar da sua esperança. Agora, o que não pode é subir no púlpito, pregar e determinar e doutrinar e dizer as coisas. Ser um pastor, ser um diácono, aí não há base. Mas
É hora de tirar essas coisas erradas que vieram desde o princípio, está aí como uma tradição, não é certo? Então você pode fazer. E eu faço uma pergunta: até hoje, quantos anos você tem de fé dentro da mensagem? 5, 10, 15, 20, 30, eu faço essa perguntinha. O que é que você tem feito até hoje? Você tem alguma coisa para apresentar a Deus? Alguma alma? Você já ganhou alguém? Você já orou para isso? Você já fez, já trouxe alguém a Deus que hoje está servindo a Deus? Porque não é o pastor. Geralmente a igreja ela cresce através dos próprios membros. À medida que ela vai crescendo, o número, eles vão. Vocês olham isso dentro da Bíblia, irmãos. Entende? Filipe foi e chamou a Natanael. E ali os discípulos de Jesus, um ia chamar o outro. Pode ver que 7 dos 12 apóstolos eram parentes consanguíneos. Porque um ia chamando o outro, testificando para a sua família, o seu amigo. E eles vinham vindo. Filipe disse para Natanael: vem ver, tem alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? Olha, não vou discutir, vem veja você. Tira suas deduções. Não é assim? Vem, veja. Entende? A mensagem, venha, estude, ouça, se identifique com o que ensina. Abra sua Bíblia, comprove, você vai ver se é ou não é de Deus. Entende? Do que ficar comendo aí por mão de segundos aí, de incrédulos. Então, irmãos, você pode fazer alguma coisa pelo seu próximo. Eu não sei aonde está, ninguém sabe onde estão os eleitos. Se eles tivessem a cruz na testa, era fácil de saber. Mas temos que semear, entende? E quando a água da vida bate naquele coração, ele vai dizer, como a samaritana disse para Jesus: vejo que tu és profeta. Quer dizer, a pessoa vai se revelar, vai vir. Nós anunciamos, geralmente, a mensagem usando doutrina, usando batismo, usando a divindade de Deus. Mas isso já é uma parte, quando na verdade a salvação ela é simples, simples, simples. Uma vez minha velha mãe me disse assim, ela não é crente: essa coisa, achar a igreja certa é igual acertar na loteria. Falei: não, não é igreja, não é religião, é as escrituras, ela que é certa, porque ela é Deus. Seja todo homem só Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A salvação, as pessoas acham uma dificuldade, mas o irmão Brana, ele nos diz o seguinte: Deus faz as coisas fáceis, os homens é que complicam. Os homens são os que complicam. Olha a pergunta do carcereiro lá de Filipos. Paulo e Silas cantavam, estava preso, né? Presos ali, e cantava, e veio um terremoto e abriu as portas e tudo, e o homem viu que ia morrer. Aliás, que ele, se fugisse os presos, aí a coisa seria dura para ele. Então ele disse, Paulo disse: não faças isso, homem, não te suicides.
Daí ele veio tremendo, chegou diante de Paulo e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Não foi essa a pergunta? Por certo, ele ouviu alguma coisa, Paulo falando da salvação, a causa que aquele prisioneiro estava ali é porque anunciava a salvação. O que é que eu devo fazer para ser salvo? A pergunta é direta. Se nós vamos responder, diz o irmão Brana, que nós responderíamos hoje assim: o que é que devemos fazer para você ser salvo? Não beber, não fumar, não roubar, não isso, não aquilo. Não ser salvo. Mas a pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo? Entende? Qual foi a resposta de Paulo? Simples. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Mas, pastor Febrônio, é tão simples as coisas, irmãos. Deus não veio complicar as coisas. Os homens é que complicam. Na minha igreja que tem salvação. Que igreja nenhuma tem salvação? Oferece salvação? Nessa tradição ou naquela, quem diz que há salvação? Salvação está em uma pessoa, Senhor Jesus Cristo. Agora, tem a pessoa, a salvação comum. Você não se engane, entende? Não confunda. Tem a salvação comum e a salvação, vamos dizer, especial, é a noiva que vai no arrebatamento, ela sobe antes da tribulação. E o arrebatamento será antes da tribulação. Não é assim? É ou não é? Então, e a Bíblia diz: o restante dos mortos não reviveram até que passasse 1000 anos. Depois haverá a ressurreição dos justos e injustos. Daqueles que foram salvos, que não compõem a noiva, mas são justos. Vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então, isso é chamada salvação comum. E nós ganhamos mais pessoas para a salvação comum do que para a noiva. Esta é a verdade. A salvação comum é tipificada em Noé. Quantos que passaram pelo dilúvio com Noé? Eram 8 pessoas. E o arrebatamento tipificado em Enoque, que era uma pessoa, que foi antes de Noé. Enoque. Ali está o tipo bíblico. Então, a salvação comum. Agora, quem sabe se é comum ou se é verdade, ou se é ele eleito? Eu devo crer pela fé que eu aceito. Entende? Que eu sou um eleito, é predestinação. Mas você nunca pode dizer: fulano é comum, fulano é especial. Não, nunca faças isso. Sabe por quê? Perguntaram ao irmão Brana se as crianças iriam no rapto. Ele disse que não. Outra vez perguntaram se as crianças são salvas. Sim, todas serão salvas. Mas quanto ao rapto, na outra que perguntou sobre o rapto, ele disse: se o nome delas estiverem no livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo, então ela vai. Outra vez o irmão Brana diz: Deus é justo. Nós temos falhado em testificar, em anunciar. Deus sabe se aquele pagão lá, aquele homem, se ele ouvisse a verdade, ele viria para o Evangelho.
se ele creria ou não, mas devido à falha da igreja, a falha em testificar, em ir. Mas lembre-se, Deus é justo. Deus tem eleitos em todas as partes do mundo. É lamentável que a verdade não chegou a todos eles. Não chegou. Mas Deus não vai mandá-los para o inferno, porque Deus, na sua presciência, conhece se eles aceitariam ou não. Aleluias, isso é bom, né? Isso é bom, mas não vamos dizer, se é eleito, vem. Não. Como crerão se não tiver enviados? Eu quero repetir aqui alguma coisa. Quem de vocês não viram até agora toda a live de sexta-feira? Não essa sexta, a outra passada. Creio que dia 16, por aí. Quem foi que não viu ainda? Você não viu, Sidney? Não, mas está no YouTube. Eu quero pedir a vocês que vejam, e vocês que já viram, volte a ver de novo, reprise, volte a ver de novo e faça isso em oração. Ore antes, pare ali e assista. Veja. O título foi Enquanto a Vida, a Esperança. Foi dia 16. Estava o pastor Darcy e o pastor Daniel. Tá, mas vamos aqui. Tudo começou sobre uma vez eu disse para o pastor Daniel, há muito tempo, irmão Daniel, vamos roubar algumas almas do diabo. Fica até uma expressão engraçada, né? Roubar do diabo. Mas é verdade. Isso é verdade. Eu penso que quando a pessoa nasce, os patrão do inferno põem ali um guarda. Você vai cuidar dessa vida aí, ó. Vai enrolar a vida dela em pecado, em lama, em tudo. Você tem que me trazer aqui, ó. Traga ela aqui. E calcula, quando o diabo está cantando vitória, na última hora você chega e apresenta Cristo. E a pessoa, olha, o diabo vai chegar, vai ter um acerto sério lá no inferno com seus superiores. Porque eles têm suas disciplinas lá, por certo. Então, vão sofrer. Mas eu disse, vamos roubar umas almas do diabo? Gente, isso é o que Deus quer. Diz a Bíblia que Deus não tem prazer na morte do pecador. Mas Ele tem prazer na morte do santo. Então não fique com medo não, tá? Então, daí eu disse, chame as irmãs que trabalham na área de saúde, todas essas pessoas. Eu quero falar com elas, com todos. E nós tivemos ali uma pequena reunião no meu sítio ali, as irmãs foram, enfermeiras, temos irmãos também que trabalham nessa área, né? Daí, eu expliquei para elas como fazer as coisas. E é o que eu quero passar para vocês hoje. Mas eu disse, vamos começar pelos os doentes, os terminais, aqueles que não têm mais esperança de vida, né? Então aqueles que o médico já disse, já não tem jeito mesmo, isso aí daqui um pouco, da manhã o máximo, vai embora, depois vai embora. Então, daí eu ensinei a elas como fazer. E é o que eu quero falar agora. Uma das coisas você tem que saber, quando a pessoa ela está com saúde, está com vida, está com seus sentidos bem alerta,
ela despreza ouvir, muitos desprezam ouvir, e o que eles querem é cura do corpo. Eu vejo que quando há testemunhos, cura de corpos, pessoas são curadas, nós vibramos, tá bem, vamos vibrar. Mas não existe uma vibração quando uma pessoa aceita Cristo. A própria Bíblia nos diz que os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós fazemos festa quando a pessoa é curada. Tá bem? Mas o que é que vale mais? O corpo ou a alma dessa pessoa? A alma dessa pessoa. Diz o irmão Branham, vale mais do que 10.000 mundos. Então, vale muito mais. O que é a alma, a pessoa? Este é o corpo, aonde a pessoa mora nessa casa. Entende? Eu não gosto muito da minha casa, mas eu fico feliz com ela. Entende? Eu moro aqui, você mora na sua casa. Então, o que acontece? Dentro de nós há um espírito. Há o espírito. E a alma é a natureza desse espírito. É essa consciência que nós temos. Quando você pensa uma coisa, vou fazer isto, essa consciência lá, ela não concorda, muitas coisas ela, não, isso não vai dar bem. Você discute aqui com aqui, você está discutindo. Então, a alma é a lâmpada, diz a Escritura, é a lâmpada diante de Deus. É a Bíblia que Deus colocou dentro de cada ser humano. Cada pessoa sabe o que é certo, sabe o que é errado. Antes de fumar o primeiro cigarro, ela tem que violar este sinal da alma que diz que está errado. Antes de mentir, tem que ultrapassar esse sinal. Então, a alma é a consciência. Entende? A consciência. De modo tal, irmãos, que quando a morte chega, o que acontece? A pessoa sai deste corpo, desta matéria, como diz, desencarna. Porque quando nasce, se encarna, vem e habita ali. E quando morre, se desencarna. Mas não volta a reencarnar, não. Não. Hebreus 9, 27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo. A pessoa não vai ressuscitar e sair pregando e orando pelo povo. Não. Depois, então, tem que enfrentar o juízo. E a vida toda de nossa aqui na Terra, ou de qualquer outro ser humano, veio para uma só coisa, para decidir aonde vai passar a eternidade. Seja ele vive 50 anos, 60, 80 ou mais, mas Deus espera que ele venha fazer essa decisão. Por essa razão é que estamos aqui neste mundo. É para fazer a decisão aonde vamos passar a eternidade. E você já viu que as pessoas, há tanta gente aí fora, eles nem importa com a morte. Na hora que chegar, chegou. Entende? Acha que é como uma coisa simples. Entende? Morreu e não há mais nada. Quem pensa assim é comunista. Eu sempre olho, e depois a coisa fica feia, é depois que morre e não está preparado. Aí sim. Então eu não me preocupo muito, fulano morreu. Quando eu ouço se fulano lá morreu, eu pergunto, e agora?
como é que ele se sente lá do outro lado? Ele estava preparado ou não? Então, se a pessoa, quando ela morre, o espírito simplesmente deixou este corpo e aquela consciência, como disse o pastor Joel uma vez aqui, persegue aquele espírito. Eu te disse para você não fazer aquilo e você fez, você teimou, você e agora estamos perdidos. Entende? Por isso é como disse Jesus, o fogo não termina. Aquele peso, não há coisa pior do que uma consciência culpada. Por isso que o inferno não é fogo. Não, irmãos. O irmão Brana disse, se o inferno fosse fogo, seria muitas vezes melhor do que realmente é. Mas é aquele estado de pesadelo, é aquele estado da consciência se condenando, gritando, gemendo. Entende? E a pessoa não tem uma segunda chance. Não existe uma segunda chance. Só existe uma chance que é enquanto vive. Por isso, enquanto se vive, se tem esperança. Enquanto se vive. Vamos aqui. Nós estivemos ensinando aquelas irmãs como fazer as coisas. Primeira coisa que se deve fazer, se vocês querem fazer isso, você quer fazer isso de coração, primeira coisa, você tem que orar, como diz o irmão Brana, até mesmo jejuar, para que Deus dê paixão pelas almas. Isso é uma coisa que se perdeu. Este sentimento pelos perdidos, orar e pedir a Deus, Senhor, me dê paixão, me dê sentimento, Senhor, por essas pobres vidas. Então, é necessário despertar através da oração esse desejo, irmãos. Você não vai sair fazendo as coisas de qualquer jeito, querer fazer conforme a tua maneira de pensar. Busque orientação, que na hora exata Deus colocará cada palavra em tua boca, você não tem que ter medo, não tem que ter receio. E o mais, não vai buscar o pastor ou quem quer que seja, você vai fazer isso. Você mesmo vai fazer isto. Então eu disse para aquelas irmãs, isso aqui, a salvação, ela é simples. Vamos começar pelos crentes, pelas pessoas terminais, os doentes terminais. A salvação, ela é simples. Em Isaías 45, verso 22, diz assim, Deus diz, olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, quer dizer, todos os rincões deste mundo. Olhai para mim e sereis salvos. Ali não diz, olhai para a Santa Aparecida, olhai para o Santo Antônio, olhai para a Igreja Católica, ou para a Assembleia, ou para a mensagem, ou para, sei lá, para as milhares que tem, né? Cruzada, não é olhai para o Papa, para o Bispo, para o Edir Macedo, para o Universal, seja... Não, Deus diz, olhai para mim e sereis salvos. A salvação é isso. Aleluias, eu gosto disso. Ela é simples. O Jesus, ele veio e disse bem assim, lá em São João, capítulo 3, verso 14 e 15, né, por aí.
Olha, ele disse assim, ó. Todo mundo conhece o 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mas antes disse assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ele, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma coisa mais fácil do que isso? Em outras palavras, olhe para mim. E Jesus diz, quando eu for levantado, quer dizer, crucificado, a todos atrairei. Ninguém venceu a morte a não ser ele. Ninguém subiu ao céu a não ser ele. Ele é Deus. Então ele diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, eu estou ensinando, mostrando como é simples. Vamos dizer que todos nós estivéssemos ali no arraial de Israel, lá no deserto, cometendo pecado, murmurando, e o fuxico, a murmuração, a reclamação, isso é uma coisa que você tem que cuidar de sua vida, aquela coisa que só vive reclamando, reclama de tudo. Então acontece que aquilo aborreceu a Deus e Deus mandou as serpentes. E aquelas serpentes eram tipo encantadas, sabe? Porque não tinha remédio para salvar a pessoa da morte, que é a pessoa que era picada. Não tinha nada que livrasse. Não tinha oração, não tinha lágrimas, não tinha um antiofídico, né? Não tinha, era morte certa. E milhares de pessoas morreram. Daí as pessoas caíram em si. É o nosso pecado. Foram até Moisés, entende? Os anciãos foram até Moisés e pediram, Moisés, ore a Deus que tire essas serpentes de nós. Tire isso de nós. Moisés levou o caso para Deus e Deus disse, eu não vou tirar, em outras palavras. Elas vão continuar fazendo o trabalho delas. O diabo faz o trabalho dele, sabe? Mas Deus diz, faça uma serpente de bronze e ponha na ponta de uma vara. O que representa uma serpente? Representa o pecado. E por que tinha que ser de bronze? O bronze representa o pecado julgado. Entende? É o julgamento. Por isso, o pecado julgado. E Deus disse para Moisés, faça serpente de bronze, ponha em uma haste, bem alta, que todos possam... E aquele que for picado pelas serpentes aí, traga-o aqui. E ele olhará e viverá. É simples, olhar e viver. A pessoa não tinha que chorar, não tinha que arrepiar, não tinha que, entende, se emocionar. Não. Era olhar e crer. Crer em quê? Na palavra. Olhe e viva. E aqui é o que disse Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. É simplesmente olhar crendo, com olhar de fé. Aceitar. Então veja vocês, se nós estivéssemos ali, alguém fosse picado, igual o Manão fosse picado, o que faríamos? Os familiares, amigos, poria numa maca ou poria nas costas e rápido correria lá para a tenda, lá aonde estava aquela serpente de bronze.
Ele tinha que olhar, simplesmente olhar para aquela serpente de bronze, crendo, olha bem, no que Deus prometeu. Olhar e viver. A pessoa olhava, não vou morrer mais. Começava até a se sentir melhor, voltava para casa andando, estava com vida. E Jesus diz, como Moisés levantou a serpente. O pecado hoje tem picado e matado milhões de milhões ou bilhões. Mas Jesus diz, como Moisés levantou a serpente, importa, em outras palavras, que eu seja levantado. Entende? Que eu seja levantado. Para que todo aquele que crer em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a salvação é isto. Então você chega com aquele doente ali, vamos dizer, o terminal, a pessoa a visita é rápida, ou sei lá o que, a pessoa está morrendo, ou está perto de morrer. Não vai dar tempo de você dizer para ele, ou para ela, olha, você tem que crer que Deus enviou um profeta para essa era. A pessoa nem sabe o que era. E que a Bíblia, às vezes não sabe nem o que é Bíblia. Tem 66 livros, e o primeiro é o Gênesis, o último é Apocalipse, tem tantos versículos, o maior versículo é tal e o menor é tal. Gente, não dá tempo não. Não dá tempo. Você tem que pegar aquela pessoa e fazer ela olhar para Deus, mostrar isso aqui, que eu acabo de falar. Às vezes não dá nem tempo para isso. A coisa é urgente. Então você deve chegar e dizer o seguinte para aquela pessoa: se Deus te chamar agora, você está preparado? Porque quando a pessoa vê que chegou no fim do corredor e não tem saída, olha, não tem presidente, senador, juiz, general, ricaço, poderoso, todos viram um trapo, porque eles sabem que o caminho é o de todos, tem que morrer. Ali não existe grande nessa hora, quando desmorona os argumentos, os seus arrazoamentos e tudo. A pessoa está, às vezes você olha aquela pessoa estribuchando e lutando na agonia da morte, às vezes não é nem dor, coisíssima nenhuma. É porque a pessoa, vamos dizer, já está cheirando o inferno. A pessoa está procurando um jeito de se escapar. Um jeito de se escapar. Deus, e não a encontra. A pessoa está em agonia, está em aflição, buscando se arrepender. Sabe o que o médico faz? Dá um calmante nele. E essa injeção vai levar a pessoa para o inferno, não vai deixar ela se arrepender, encontrar Deus. Porque na última hora, tudo que a pessoa pensa, é o que ela vê, é o seu estado, se está bem ou não está bem. Pode ver o cristão, enquanto o cristão aí está com medo da morte, porque está longe de morrer ainda. Porque quando ele vai se aproximando, de lá já começa a puxar. Como diz, teofania começa a puxar. A pessoa, ela quer ir, nem quer ficar mais, porque já sabe que está indo. Agora o ímpio não, ele não quer ir, porque ele sabe que a coisa é pesada do lado de lá. É pesada. Aquele, como diz a Bíblia, aquele em Hebreus, aquele
pavor de condenação, de aquele terror. Então, quando a pessoa ela está, vamos dizer, indo para os seus últimos momentos, ali, sabe, faltam poucos dias, ela vê que precisa, ela está buscando socorro dentro de si, buscando mesmo. É onde você chega e diz: escuta, como pastor, vamos abordar essa pessoa. Se Deus te chamar, você está pronto para ir para responder e a presença dele? Você vai encontrar, vamos dizer, 90% das pessoas que não estão bem com Deus, elas vão dizer: não, eu não estou pronto para morrer. Eu não estou pronto. Aí é onde você entre e mostra: você não tem que ir para o inferno. Você não é obrigado a ir para o inferno. Ah, mas eu fiz, eu matei, eu roubei, eu fiz tanto mal que eu acho que não há jeito para mim. Há jeito sim. Há jeito. Por isso nós não devemos olhar o histórico da pessoa. Não faça isso, não olhe o histórico dela. Porque às vezes você olhar o histórico Lampião, ele merece mesmo isso. Vai em paz para o inferno. Não, não é assim. Nós temos que apresentar Cristo. Jesus não olhou o histórico do ladrão da cruz, o que pediu a eles perdão. Ele disse: hoje estarás comigo no meu paraíso. Aquele homem tinha matado pai, mãe, crianças, tinha feito barbaridade. Mas hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então você tem que mostrar à pessoa que o sangue de Cristo, a morte de Cristo, que ele morreu para perdoar ela, não importa como negro for a sua vida, se tornará tão branco como a branca lã, como a neve. Isso é o que Deus nos promete. Você leve ela a isso. Então, você está pronto para morrer? Não, eu não estou pronto. Você não precisa ir para o inferno, porque Jesus morreu por ti. O que é que eu devo fazer? Seria a pergunta da pessoa. Às vezes ela nem pergunta porque está em coma, mas o sentido está funcionando. Você não precisa ir para o inferno. Jesus morreu, Jesus pagou pelos seus pecados. Ah, mas eu cometi barbaridade. Não interessa. O sangue de Jesus Cristo, a vida dele, foi dada para perdoar. Desde que você se arrependa. O arrependimento é o que leva a pessoa a se conectar com a bênção da salvação. É isso aí. Então, irmãos, você simplesmente explica para aquela pessoa que ela tem que se arrepender. Se ela tem rancor, deixe isso de lado. Se tem inimizades, aprenda a perdoar. Porque Jesus disse: se não perdoar, não sereis perdoados. Se matou, se roubou, sei lá o que fez, ponha debaixo do sangue. Ponha debaixo do sangue. Aí está uma questão de aceitar o sangue, de aceitar a obra do Calvário. Isso é fazer com que a pessoa aceite o que Cristo fez por ela no Calvário. Não aceitar com o intelecto, aceitar com o seu coração. Vocês lembram aquela história de Abraham Lincoln? Lembra, né? Na guerra civil americana, um soldado lá andou cometendo excesso
e foi pego e foi condenado para morrer fuzilado diante de um pelotão. E um amigo daquele soldado, criaram juntos desde criança, ele correu para Abraham Lincoln, sabendo que Abraham Lincoln era um homem piedoso, e só Abraham Lincoln no país inteiro que podia perdoar aquele homem, livrá-lo do fuzil. E ele encontrou Abraham Lincoln lá em um canto e contou a história. E Abraham Lincoln era uma pessoa que ouvia a todos, ele era muito simples. Presidente, meu amigo fulano vai ser fuzilado amanhã. Só o senhor que pode perdoar. Na verdade, presidente, ele fez aquilo. Mas ele é um homem bom, eu cresci com ele, ele é isso. Perdoa ele, presidente, perdoa. Conserve a vida dele. Abraham Lincoln pegou um papel simples, escreveu: não mate fulano de tal, eu o perdoo, e assinou o nome, Abraham Lincoln. O amigo pegou aquele papel e foi correndo lá onde estava o seu amigo preso. Chegou ali, alegre, feliz: você não vai mais ser fuzilado, não vai mais morrer. Por quê? Eu consegui o perdão do presidente. Eu tive audiência com ele, contou, e ele escreveu aqui, olha, o perdão. O amigo dele simplesmente pegou: deixa eu olhar isso aqui. Olhou, viu a letra, viu as coisas, mas olhou a qualidade do papel, viu que ali não tinha carimbo da presidência, não tinha nada, né? E era um papel comum, não era um papel de seda, não era um papel especial. Daí ele disse: você é o meu melhor amigo e vem me zombar de mim, sabendo que amanhã serei morto? O homem disse: não é preciso. É de Abraham Lincoln esse perdão, é dele. Aí o homem disse: ora, se fosse de Abraham Lincoln, não estaria nesse papel comum, estaria, quer dizer, de uma maneira mais sofisticada, né? As pessoas pensam na salvação que é tudo bem equipado. A salvação é simples, irmão. É em um papel simples mesmo. É na cruz, é no velho Calvário, é onde achamos a salvação. E aquele homem virou as costas para o seu amigo e não quis ouvi-lo. No outro dia, ele foi fuzilado, e isso aconteceu. O problema chegou a matar um homem que não podia, que o presidente perdoou. E agora, quem é o culpado? A Corte Suprema Americana decidiu: não há perdão para a pessoa que não aceita perdão. O maior pecado que uma pessoa comete na vida é rejeitar a salvação, irmãos. Esse é o pecado dos pecados. Não é porque ela é um pecador que vai para o inferno, mas porque ela rejeita o perdão, rejeita a salvação. Vocês estão entendendo? Então, a primeira coisa, você leve a pessoa a olhar para Cristo. Ele morreu para te salvar e ele tem poder para te perdoar de todo qualquer tipo de pecado. Agora, você tem que aceitar esse perdão. Você aceita Jesus Cristo como teu Salvador? Aceitar Cristo é aceitar a obra do Calvário. Nessa hora é até bom também dizer: olha, deixe de lado aí as secretárias, Maria Aparecida, da Dores Conceição e tanta gente, entende? Você tem que: olhe para mim, serei salvo. É só Ele, é você e Ele.
não tem religião no meio, não tem as minhas boas obras. Não existe boas obras capazes de falar pela pessoa. Diz a Escritura que as boas obras é trapos e imundície ante os olhos de Deus. Ninguém tem justiça própria. Nós somos salvos por representação. Aleluia, por representação é que somos todos salvos. Então, irmãos, leve aquela pessoa a aceitar o seu perdão. O que eu devo fazer? Você tem que aceitar. Você tem que agora arrepender dos seus feitos. Arrepender é a pessoa, vocês sabem o que é arrepender. Uma pessoa, quando ela está arrependida, ela diz, eu não quero mais isso, eu lamento em ter feito isso. Me desculpe, Senhor. A minha vida tão longe de Ti, cheia de... Me perdoa. E o sangue, o sangue de Cristo, o Calvário, ele age sobre o arrependimento. A pessoa arrependeu, aceitou a Cristo como seu Salvador, é o sinal de que ela arrependeu. Você se arrependeu de verdade? Sim. Então, ore a Deus, confessa a Deus. Se a pessoa pode falar, como eu vou falar? Igual você fala, você está falando comigo. Igual você conversa com um amigo. Fala com Deus. Leva aquela pessoa a confessar, Senhor, eu pequei, fui toda a vida um pecador e agora estou morrendo. Eu peço que o Senhor me perdoe, eu peço que o Senhor me salve. Se a pessoa não sabe como orar, você ore com ela, acompanha ela. Se ela ora, você acompanha com os seus améns. Mas é bom que a pessoa que cometeu, que ela busque. Está bem? Então é isto, irmãos. É muito, eu não entendo isso aqui. Como podemos viver vendo pessoas amigas, parentes, mãe, pai, irmãos, morrendo sem Deus, indo para o inferno, e a pessoa não está nem aí. Como você consegue ser tão insensível? Aquela pessoa está para se desprender do corpo e entrar, entende? Na condenação, um caminho sem volta. E ela pode ser alcançada na última hora. Então, amados, aí é onde você pode fazer alguma coisa. Vamos de pouco a pouco. Mas é só os terminais, os que estão morrendo, irmão Febroni? Não. Os jovens, homens, mulheres, ninguém sabe a hora que vai partir. Então, bom é que você reconcilie ela com Deus, testifique, mostre que Jesus é o Salvador, de acordo com a verdade bíblica, não de acordo com uma religião. Vocês não viram a nossa irmã Lida Indiara, uma garota de 20 anos, entende? Morreu de uma maneira trágica. Quem diria que ela ia morrer? Ninguém sabe se vai ver o sol amanhã. Por isso, o bom é andar pronto, andar certo. Entende? Faça a coisa enquanto há tempo, porque muita gente, quando chega a hora, chame fulano, gaguejando, né? E diga para ela me perdoar. Por que não acertou? Teve 30 anos, 40 anos antes, 20.
e nunca buscou se perdoar. Entende? Nunca confessou, é que na última hora a pessoa faz qualquer coisa para não ir para o inferno. É a hora que você chega. Então você diz, irmão Febrônio, eu não sou enfermeiro, não estou no hospital nem nada, mas faça alguma coisa. Você tem seus parentes, tem seus amigos. Ore por eles. Preocupe com eles, testifique para eles. Nós temos mensagens, nós temos livros. Talvez você pense assim, mas então eu, quando achar alguém, eu ver alguém, eu trago aí para o pastor Daniel, para os obreiros ver. Não, eu quero que você mesmo faça. Eu quero que a irmã mesmo faça, que o moço faça, que você, meu irmão, faça. Você é um testemunha. Então, que dê o testemunho da salvação em Cristo. Entenderam? Pede a Deus, mas cada um deve ser um evangelista, um testemunha de Cristo aqui na terra. Cada um de vocês. Então, não seja uma pessoa insensível. Comece a orar. A oração vai nos sensibilizar, nos amaciar, como se diz, né? Igual vai nos sensibilizar, nos colocar diante de Deus. Aí você percebe quais são os caminhos, os pensamentos de Deus. Assim como para tocar o instrumento tem que estar bem afinado, a vida de comunhão com Deus é que deixa cada um bem afinado. Venha aqui ser uma pessoa sensível. Ser uma pessoa sensível. Eu tenho comigo, irmãos, eu disse para alguém, eu tenho comigo uma dor, uma pequena dor. Logo que eu me tornei crente, uma amiga da família, e ela era uma senhora, ela era uma ex-prostituta. Saiu daquela vida, tudo. E eu tinha me tornado um cristão, um crente, né? Daí, eu recebi um recado dela. Ela estava no hospital do câncer, morrendo. Estava no hospital do câncer. Eu pensei, está só doente. E ela pedindo para que eu fosse lá, porque ela soube que eu me tornei um crente, né? Por certo, ela queria que falasse da salvação. E eu não fui, deixei, não, vou depois, agora tá. Eu não vou. Irmãos, mas logo ela morreu ali. E isso ficou até hoje na minha mente, há quase 50 anos. Foi por aí. Por que eu não fui? Por que eu não fui? Então, quando você tem essas pessoas, lhe chama, e você tem que focar em uma coisa, não é no corpo dela para ser curada, não. Primeiro, foque na alma dela, na alma da pessoa, porque o corpo um dia ele vai, mais cedo, mais tarde tem que ir, mas uma alma curada nunca mais vai voltar a enfermar. Então, a gente deixa as coisas para depois. Por isso eu digo, quando você tem aquele sentimento, você tem uma vida de comunhão e tem aquele sentimento, você vai atrás dessa inspiração, desse sentimento, que você vai ter resultados positivos. Está bem? Então, amados, eu estou chamando a igreja, vocês todos, e nós ainda vamos bater nesta tecla,
e ensinar de pouco a pouco. O pastor Daniel estará sábado aqui tratando disso, de pontos. Se você tem a sua pergunta, queira saber melhor aonde na Bíblia, ou citar, ou dizer, vocês podem fazer a pergunta, vamos interagir e vamos simplesmente voltar o nosso foco para a coisa mais sublime que existe, que é ganhar almas. Isso está acima de qualquer dom. Qualquer dom. É a coisa mais nobre que existe, é ganhar almas. É mais do que a cura, é mais do que profecia, é mais do que qualquer outra coisa. E você pode fazer isso. Testificar, orar, e ao fazer isso você vai entrar por um caminho de mais aproximação a Deus, e isso quer dizer mais santidade, mais temor, mais crescer na vida espiritual. Então é bom que tenha esse compromisso. Faça o seu compromisso, então, faça o seu compromisso com Deus e você vai começar a fazer. Para que naquele dia final não tenha um dedo apontando e dizendo, você foi culpado. Tantos se salvaram e você nunca me disse nada. Eu lembro de um dentista, o Billy Paul contando, o dentista do Billy Paul. O Billy Paul foi no seu dentista, sentou na cadeira, e antes do dentista dizer alguma coisa, o dentista disse para ele, antes de qualquer coisa, o dentista olhou para ele e perguntou, que mal eu te fiz? Me conta. O Billy, não, nenhum, nada. Mas que mal eu te fiz? Porque se eu tivesse um pai como você tem, eu contaria para todos. O Billy Paul sentiu tanto aquela pergunta que podia arrancar até o dente dele sem anestesia. Então, irmãos, pessoas ao teu lado. Tem um hino que diz, tantos foram salvos, né? Mas ninguém falou para mim. Acho que é Harpas 16, tem uns 2 hinos nessa área. Então você faça alguma coisa. Primeiro você se comprometa. Eu sei que aqui tem uns quantos irmãos, irmãs, mas se você se comprometer diante de Deus, de que você vai olhar com seriedade para isso, lembra, é o vosso pastor, eu creio que é uma linha do Espírito que Deus está nos dando fazer isso. Agora vocês não pensam que o diabo vai ficar parado ali no gol, não, ele vai tentar se defender. Mas se toda a igreja, se todos nós entrarmos nisso, às vezes começa aos poucos. Irmãos, tudo que nós oramos, buscamos, desejamos, queremos de Deus, vocês vão ver como vai ser dado para nós. O avivamento, a bênção, a coisa, entende? Tudo que porque você vai se ocupar, e você vai orar por isso, vai buscar isso, vai pedir a Deus. Entende? Se cada crente dissesse, pelo menos, Senhor, eu quero ganhar uma alma este ano, calcula vocês, irmãos, todo mundo empenhado, vocês sabem que cabeça vazia é a oficina do diabo. Entende? Então você se comprometa diante de Deus. Eu quero fazer uma coisa.
Para você que deseja fazer e vai procurar, e vai orar, Deus vai te mostrar. Deus vai te orientar. Antes de terminar o ano, eu quero que, no fim de ano, você manda o teu relatório. O que é que você tem feito? Mande o seu testemunho. O que é que você tem feito nesse sentido? Então, trazer pessoas à igreja. Você sabe de onde começa o evangelismo? Dentro de casa, os vizinhos, os parentes. Não tem como eu alcançar lá os teus parentes. Deus já te pôs nessa família como para alcançar eles. Entende? Às vezes Deus põe alguém lá no tribunal, lá em cima, entre juízes e tudo, porque eu não tenho condição de chegar lá. Deus põe aquele outro irmão no meio dos industriais para falar para os industriais, porque eu não tenho como chegar lá. Os comerciantes, cada um. Então, cada um deva ser um testemunho na sua área. Precisa de orientação? Vão ter orientação. Precisa de folhetos, de livros? Vão ter. Mas se você se dispõe de todo o teu coração diante de Deus, eu sei que Deus vai te orientar. Antes de terminar, eu quero dizer o meu testemunho. Eu me converti dia 28 de setembro de 1969. Então já passa de 50 anos, né? Passa bem, 51 e pouco. Então, vocês sabem, eu tinha 17 anos. Eu me envolvi nas coisas de Deus. Eu me envolvi nas coisas de Deus. E isso me ajudou, irmãos, a passar as dificuldades tanta de luta, e mesmo, vocês sabem, a adolescência como é, e eu não tinha o lar, o meu lar, não há cristianismo ali, não era um lar de crente, nunca foi, mas eu me envolvi. Aí está o segredo, jovens, entende? Pessoas, se envolva nas coisas de Deus, nos programas das coisas de Deus. Sabe o que eu fazia? Sozinho. Às vezes eu saía, eu pegava os folhetos, era de Oral Roberts, pastor Joaquim tinha aqueles folhetos, uma caixa lá, eu pegava, eu ia pelas favelas, eu ia por onde dava, lá pelos os lugares dos velhos, como que diz? Asilos. Eu ia por todo lugar. Jejuava, orava, e eu ia. Às vezes sozinho, fazendo esse trabalho. Ele chegava a hora do culto, eu combinava antes algumas pessoas, eu queria levar no culto, levar elas da igreja. Eu lembrei, mais tarde eu vi que Moody, ele chegou a alugar até 2 bancos, 3 bancos na igreja, que aquele ele queria encher. Era dele. Ele trazia visitas para vir no culto. Então veja vocês, eu me envolvi. Talvez vocês pensem, irmão Febroni, você sabia pregar? Olha, nem falar até hoje bem eu não sei. Mas uma coisa é, quando a gente tem o amor de Deus dentro da gente, você expressa aquilo. Entende? Seja como for. Depois eu ia nos leprosários, pregava até na rua. Não é que eu tive aquela chamada para ministério, não, eu nunca, nem sei. Já viu alguém nadar que não sabe nadar? Nada com a barriga, com a cabeça, com os pés, com tudo, fica ali igual. É assim, eu ia indo.
Entende? Fui fazendo não para ser obreiro, pensando, nunca pensei nisso. Nunca pensei. Agora, uma coisa eu sempre pensei: no bem-estar espiritual das pessoas. Isso é o que eu me preocupo sempre, desde que me converti. Então, irmãos, eu digo a vocês, envolva. Você vai ver que vai menos diferenças dentro de casa, briga, entende? Menos tentações, porque você vai envolver numa coisa sagrada. Você vai orar por isso, buscar, fazer. Então, traga as pessoas. Quantos vêm de carro aí vazio? Traga alguém. Eu sei que vamos precisar de algum dia ter culto evangelístico. Vamos ter. Eu sei que de momento há umas certas restrições, mas vamos guardando as restrições, mas fazendo o de melhor dentro delas. Amém? Alguém tem uma pergunta a fazer? Eu quase não estou escutando. Eu tenho vizinhos que eu falo de Jesus, né? Falo que nós somos um povo diferente e que não condenamos ninguém, mas que somos um povo diferente. E até convido para vir na igreja e trouxe alguns já. E são velhos, exatamente. Tem uma amiga minha, que eu gosto muito dela, é minha vizinha de frente. Ela diz, minha igreja é igual à tua, todas as igrejas são iguais, eu não vou. E esteve já aqui, gostou do culto, mas quer ficar na dela. Então, o que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Olha, é o seguinte, siga sendo amiga. Se você quer falar do evangelho para alguém, você tem que se aproximar daquela pessoa. Entende? Seja simplesmente amiga dessa pessoa. Você já testificou? Já deu alguma literatura para ela? Entende? E ore por ela, é o que pode fazer. Ame-a e ore por ela. Entende? É o que se deve fazer. Porque tudo tem o seu tempo. Tudo ao seu tempo. Entende? A semente que você planta agora, brota agora. Mas há outros que vai brotar daqui a, vamos dizer, 1000 anos. Pode. Jesus, e tinha uma parente nossa, a parente do meu pai distante, e eu trabalhava no hospital em Jaguaruna. Eu recém-convertida, tinha o quê? Menos de um ano. Acho que nem era batizada ainda. E ela era católica, né? Por sinal, fazia alguns trabalhos de macumbas também, né? Era uma mulher que teve vários maridos. E quando ela morreu de câncer de útero, quando ela foi internada assim, nas últimas horas, eu pedi para ela, eu não sabia como dizer. Eu disse para ela, você aceita, pede para Jesus lhe perdoar, mas eu não sabia dizer assim, aceita Jesus como teu Salvador. Aí veio o padre para dar aquela coisa para ela, tudo, veio as freiras, eu trabalho no hospital de freira, mas eu disse, deixa elas virem e esquece, pede para Jesus. Eu não sabia. Ela disse que amava Jesus, só que eu não soube dizer assim, aceita Jesus como seu Salvador. Eu temo muito também por essa pessoa, porque quando eu aprendi, foi aqui em Chapecó a fazer essas coisas. Lá eu não aprendi essas coisas. E eu trabalhava em hospital e morreram muitos comigo, e eu falava de Jesus desse jeito. Mas a senhora falou para ela se arrepender. Ninguém vai arrepender sem confessar os seus erros para Jesus.
a Deus vai usar a pessoa com aquilo que você tem, era o que você tinha no momento. Mas tá bom. A salvação é tão simples. Eu vi um testemunho ali, quando eu estava na América, na igreja do irmão Green, havia vários pastores, vieram ali, pessoas de outros países, da Europa e assim por diante. Eu vi um testemunho ali. Tinha um grande senhor no mundo das ciências. Ele era tão famoso que onde ele andava era igual o presidente, aquela monte de gente ao redor, batendo foto e querendo entrevista, sabe? E o homem não tinha tempo de nada, para nada, para nada, para nada. E a filha dele, que é uma irmã na fé, se tornou até a secretária, ajudar o pai. Entende? E ela se casou com um cristão. E como fazer para falar para ele? Ele não tinha tempo para ouvir. E quando ele adoeceu, como diz, a doença que o levou para a morte, sabe o que eles fizeram? Pegaram a Bíblia, puseram aqui em São João 3,16, sublinharam e deixou a Bíblia perto da cabeceira da cama do homem. Ali ele parou e ele olhou. Eu sei que ele pegou uma hora e leu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entrou nisso. Daí ele disse: isso é tão bom para minha alma. Tão bom para minha alma. Quer dizer, ele olhou para Cristo na última hora, igual ladrão. Irmãos, a salvação é simples. Vai. Você conhece aquela irmã que mora no aeroporto? Foi bem dentro da chácara. Aquela irmã que mora ali. E daí tinha o sogro dela. Que lá eu tinha câncer, né? Eu até trouxe ele na igreja aqui, levei ele no centro de evento, numa reunião. Só que daí eu vi que ele a velhinha dele não queria. Ela era da cadeira pressa, né? Daí eu parei de ir lá, eu trouxe umas 3, 4 vezes. Parei de ir lá buscar ele, né? Mas ficou. Quando foi um dia, aquela irmã que mora lá no aeroporto me ligou para mim: Moço Bastião, o meu sogro quer que você vá lá no hospital regional lá agora, que ele quer falar contigo. Daí eu pensei. Daí eu liguei pro pastor Daniel. Pastor Daniel, ó, assim. Você quer que eu vá junto ou você não vai lá solito? Não. O professor Daniel me disse assim: ele te chamou você, não fui eu. Vá você lá. Ele botou lá. Daí peguei a Bíblia e fui. Cheguei lá, entrei lá no quarto dele, quando ele me chegou, ele começou a chorar. Daí ele disse assim, me chamava de Bastião: Bastião, você fez tanto empenho para me levar na igreja e eu rejeitei. E agora eu estou morrendo e estou vendo que eu vou para o inferno. Ele me disse. Daí eu disse para ele: não, você não morreu ainda, você tem chance ainda de... É só tu aceitar Jesus e crer nele que você vai ser salvo. Não tem... Se der tempo de se batizar, se batiza. Se não der, e ele aceitou. Daí eu peguei o pastor Getúlio, fui na casa dele. O pastor Getúlio, você lembra? Daí o pastor Getúlio conversou mais com ele. E daí depois que ele saiu, ele disse assim para os filhos dele, antes de morrer: eu não quero mais que padre venha arranjar o meu enterro. De agora em diante eu sou da igreja do Bastião, diz ele. E bem no fim, morreu, né? O irmão Getúlio fazer o velório dele lá na Xalão, lá. Eu acho que isso é o que é o mínimo que podemos fazer pelos nossos semelhantes, né? Trazer esperança para eles, e a esperança está em Cristo e mais ninguém. Não é certo? A esperança não está em extrema unção, não está, né, essas bobajaiadas.
Se a pessoa ela é fiel a uma igreja, isso não é a questão. A questão é saber se ela é fiel a Deus. A Deus, porque ela tem que prestar contas a Deus. E Deus não vai dizer, você foi fiel lá na sua igreja? Deus vai perguntar, você foi fiel a minha palavra? Então, irmãos, ore sobre isto. Deixe com que o amor de Deus, isso entre em cada um. Amém? O irmão quer falar? Não? Tá bom? Não, é que só confirmou, né? Então, eu sei que o pastor Daniel vai conversar com vocês. Há muitas coisas para ir ensinando, mas eu gostaria o seguinte, vocês que se comprometerem, que vão orar mesmo, sério, eu queria que depois, com o pastor Daniel, o irmão Davi está por aí? Não, né? Ele está pregando hoje lá fora. Pusesse o vosso nome aqui, fazer uma lista, que eu quero orar por vocês sempre. Mas vocês vão orar para que Deus faça o trabalho. E a cada mês, vocês mandam o relatório do que você fez. Se você trouxe alguém no culto, se você testificou, se você ganhou uma alma. E quando você ganhar uma alma, você vai ficar muito feliz. Entende? Isso a gente sente que cumpriu um dever. Isso traz para a gente prazer de que fizemos, cumprimos, entende? A vontade, aquele prazer de, como se diz? De um dever cumprido, né? Então, que Deus abençoe. Mas vocês entenderam quando eu falei que a salvação é simples? Quem foi que não entendeu bem alguma coisa? Ninguém diz nada, sinal que compreenderam bem, né? Então, eu sei que você conhece alguém, você tem alguém, comece pelos terminais, pelos doentes terminais, mas não vem, vamos dizer, é você que tem que fazer o seu trabalho. É você que vai fazer. A igreja, nós só vamos dar respaldo em último caso. Mas cada um tem que aprender a nadar por si mesmo. Não sei falar, Deus vai usar a tua boca. Amém?